E se eu te dissesse que o ser mais poderoso do universo não vive em um céu distante, nem nas páginas de um livro sagrado, mas no silêncio absoluto da própria mente, décadas foram dedicadas ao estudo da consciência humana em laboratórios, em florestas, com xamãs e com físicos quânticos, e o que foi descoberto destruiu cada crença que havia sido ensinada desde a infância. Pensa por um momento. A humanidade passa milhares de anos construindo templos, escrevendo dogmas, declarando guerras santas e vivendo paralisada pelo medo de um julgamento divino. Mas e se tudo isso, absolutamente tudo isso, não fosse nada mais do que uma sombra, uma distração magistralmente criada para que nunca se olhe na direção onde o divino realmente existe? O que está prestes a ser ouvido não é filosofia especulativa. É o resultado de pesquisas científicas, tradições ancestrais e experiência pessoal nos limites da consciência humana, e vai obrigar a questionar cada crença que alguma vez foi colocada na mente. Prepara-se, porque isso muda tudo. Desde que a primeira faísca de consciência se acendeu no ser humano, tentamos nomear o que é inominável. Aprisionamos o infinito na linguagem. Demos um rosto ao que não tem forma e reduzimos a vastidão do universo a uma série de regras, rituais e proibições. O resultado é que transformamos Deus em um juiz, em um capataz celestial que conta os pecados. Ou pior ainda, em uma figura que só pode ser acessada através de intermediários que cobram pelo privilégio. Isso é compreensível. Muitos cresceram dentro desse sistema. Ele foi estudado, analisado, e ao longo das pesquisas com estados alterados de consciência, com meditadores avançados e com práticas ancestrais, chegou-se a uma conclusão que nenhuma instituição religiosa quer que se conheça. Deus não é uma entidade, Deus é uma frequência. E se tudo no universo é vibração, então a verdadeira espiritualidade não é uma busca desesperada para fora, é uma sintonia para dentro. Lao Tse, o grande mestre do Tao, resumiu isso há milênios com uma precisão que ainda impressiona. O Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro Tao. Cada vez que se coloca o rótulo Deus em um livro, em um dogma ou em um conceito, está se reduzindo. Está se transformando o ilimitado em algo limitado. E esse é o erro fundamental que custou milhões de vidas ao longo da história humana. Os hermetistas do Antigo Egito, guardiões do conhecimento mais antigo do mundo, deixaram escrito o primeiro princípio da criação com uma clareza perturbadora. O todo é mente. O universo é mental. Isso não é uma declaração poética. É a base da realidade. E sabe o que é extraordinário? Que a física moderna, milhares de anos depois, está começando a sussurrar exatamente a mesma coisa. O neurocientista Donald Hoffman propôs algo que abalou os fundamentos da neurociência convencional. A realidade que percebemos não é objetiva. É uma interface, uma representação funcional que o cérebro constrói para que possamos sobreviver, não para nos mostrar a verdade. Imagina que estás dentro de um videogame de complexidade infinita. As árvores, os monstros, o próprio personagem, tudo é uma representação tridimensional. Deus nesse jogo não seria um personagem dentro do jogo. Seria o próprio código, a consciência que sustenta tudo. O problema é que a humanidade passa 2000 anos discutindo se o avatar de Deus deveria usar sandálias ou sapatos, sem perceber que todos são pixels de uma consciência muito maior. E se tudo o que experimentamos é uma interface mental, então a ideia de que estamos separados do divino é a maior ilusão óptica já criada pelo cérebro humano. Nikola Tesla, aquele gênio rebelde que o sistema tentou apagar da história, tinha isso absolutamente claro. Ele escreveu, declarou e viveu assim. Se queres encontrar os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. Essa é a chave que desfaz a crença em um Deus externo. O princípio hermético o diz sem ambiguidade, né? Nada está imóvel, tudo se move, tudo vibra. Se tudo é energia em movimento constante, então Deus não pode ser algo isolado, imóvel ou distante. O divino é a mesma substância vibracional que dá forma à cadeira onde se está sentado, ao ar que se respiras e ao pensamento que cruza a mente neste exato instante. E aqui que os místicos e os cientistas se encontram pela primeira vez na história. Os místicos falam do Brahman no hinduísmo
como a consciência universal da qual tudo faz parte, a experiência de unidade onde o eu desaparece. Enquanto isso, a física quântica oferece o experimento da Bohr-Fenda, que demonstrou algo que ainda faz os físicos mais racionalistas tremerem. A simples observação pode alterar a realidade subatômica. Nossa consciência não apenas interage com o mundo, ela o molda. Se a realidade depende de como é observada, e se a observação está ligada à frequência emocional, então a conexão com Deus é literalmente uma questão de sintonia. E isso muda absolutamente tudo. O psiquiatra Dr. David Hawkinson criou algo que gerou um debate fascinante nos círculos de pesquisa. A escala da consciência, uma ferramenta que mede a frequência em hertz das emoções humanas. Na base da escala, vibrando muito baixo, encontram-se a vergonha em 20 Hz, a culpa em 30 Hz, o medo em 100 Hz. No topo encontram-se o amor em 500 Hz, a alegria em 540 Hz e a iluminação acima dos 700 Hz. Se a matemática diz isso, a pergunta inevitável é: quanto mais baixa for a vibração, mais desconectado se estará da frequência divina da criação. E então chega a pergunta, que ninguém no sistema quer que se faça: quem se beneficia de que a maioria vibra abaixo? A resposta está gravada na própria estrutura da civilização moderna. Para controlar uma população, não se precisam muros nem exércitos. Só é preciso mantê-la na frequência do medo e da dependência. E para isso, foi criado um sistema perfeito. Ensinaram que Deus está lá fora, que é preciso merecer o céu, que se é um pecador que precisa de intermediários para a salvação. Criaram uma dependência de uma estrutura que cobra pelo acesso ao sagrado. Depois vieram a televisão, as redes sociais, os algoritmos. O noticiário não vem da informação, vem do medo. Tragédias, crises, ameaças, catástrofes. Tudo projetado, como demonstrado pela psicologia comportamental, para manter o sistema nervoso em modo de sobrevivência permanente. Um cérebro em alerta constante não consegue pensar de forma crítica. Não consegue acessar a frequência elevada do amor. E não consegue reconhecer que Deus está dentro dele. E se isso não fosse suficiente, existe o sistema econômico, a escassez fabricada, a dívida perpétua, a corrida sem fim na roda do hamster. Tudo projetado para manter o foco na materialidade e na carência, impedindo de reconhecer a abundância inerente da consciência. Enquanto a humanidade vibrar na culpa e no medo, será incapaz de perceber que Deus não está lá fora esperando ser invocado. Está dentro esperando ser lembrado. Esta é a verdadeira prisão, não uma cela física, uma jaula vibracional. E o carcereiro não está do lado de fora. Está dentro propriamente, usando as próprias crenças como chaves. E é exatamente por esse motivo que você hoje sente a sua vida completamente travada. Sem dinheiro, sem um relacionamento saudável e amoroso, e até mesmo com falta de saúde. Tudo isso é um sintoma de uma frequência baixa, resultado do sistema maligno que governa as nossas vidas. Mas o que vou te dizer agora vai mudar completamente a sua frequência, e você vai começar a atrair dinheiro de forma magnética, um relacionamento saudável e amoroso, e até mais vitalidade. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo você vai encontrar um livro ancestral chamado Seu Eu Superior. Nele existe um passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para aumentar a própria frequência e começar a manifestar sorte espontânea, milagres inesperados, dinheiro, amor, saúde e tudo aquilo que a sua mente consegue visualizar com clareza. Porque esse passo a passo foi feito para tirar você e qualquer pessoa da baixa frequência. Se você tem se sentido bloqueado ou bloqueada, então eu sugiro fortemente que você comece a ler o livro Seu Eu Superior, que está no meu comentário fixado abaixo desse vídeo. O psicólogo Leon Festinger demonstrou que quando uma pessoa se depara com uma verdade que contradiz profundamente suas crenças, por exemplo, que Deus não está lá fora, ela prefere rejeitar a verdade a suportar o desconforto mental. Isso cria um ciclo vicioso. O sistema te programa com medo e você, para proteger sua crença, rejeita a informação que poderia te libertar. Neville Goddard, o místico do século XX, que influenciou mais mentes despertas do que a história oficial registra, disse isso sem rodeios. A imaginação é Deus.
Não se trata de pedir a um Deus externo que conceda algo. Trata-se de reconhecer que a mente, a imaginação, é o motor criativo alinhado com a fonte. Se tudo é vibração, então a mente tem o poder de criar realidades. Mas para que essa criação seja eficaz e permanente, a mente precisa ser treinada. Precisa sair do ciclo de escassez, dúvida e medo que foi programado desde a infância. E aqui vem o detalhe que poucos estão dispostos a encarar. O verdadeiro caminho espiritual não consiste em acumular mais conhecimento, mais dogmas, mais teorias. Consiste em desaprender o que limita. É um processo de purificação mental. Como se consegue esse desaprendizado em um mundo que bombardeia com ruído 24 horas por dia, 7 dias por semana? A resposta está no silêncio. Todas as tradições espirituais, sem exceção, do budismo ao sufismo, do misticismo cristão ao xamanismo amazônico, chegaram à mesma conclusão. No sufismo, o verdadeiro conhecimento surge quando a mente para de perguntar. Deus está sempre presente, mas só pode ser percebido quando a mente está ausente. O neurocientista Andrew Newberg estudou meditadores de alto nível e encontrou algo extraordinário. No vazio mental, a atividade do lobo parietal, a parte do cérebro responsável pela noção de tempo e espaço separado, diminui drasticamente. Nesses momentos, a sensação de um eu separado desaparece. O meditador se torna um com tudo. E isso, em termos de física quântica, é simplesmente sintonizar-se com a frequência base do universo. A primeira chave é praticar o vazio absoluto, o espaço entre os pensamentos, o silêncio entre as notas, porque é ali que a interface se desativa e o eu separado se dissolve. Agora, a segunda chave, o som e a geometria sagrada. No hinduísmo, o mantra Om é considerado a vibração primordial que sustenta toda a criação. E o Evangelho de João o expressa em termos que, com essa compreensão, ressoam de forma completamente diferente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E se esse Verbo não fosse uma linguagem falada, mas a primeira frequência da criação, a simática, o estudo da visualização do som, demonstrou que as vibrações sonoras organizam a matéria em padrões geométricos perfeitos. Vibração baixa, medo, caos, cria formas irregulares e instáveis. Vibração alta, harmonia, amor, cria geometria sagrada. O círculo, a flor da vida, as estruturas perfeitas da natureza. Isso significa que quando o corpo e a mente vibram em uma frequência harmônica de amor e gratidão, a estrutura interna da realidade literalmente se reorganiza. A pessoa se torna a arquiteta da geometria da própria vida. O verdadeiro portal de sintonia não está no cérebro, está no coração. O Instituto HeartMath demonstrou cientificamente que o coração não é apenas uma bomba biológica. É um órgão de processamento de informação que emite o campo eletromagnético mais potente do corpo humano, 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. Quando se ativam emoções como gratidão, apreciação ou amor incondicional, o coração entra em um padrão rítmico perfeito, chamado coerência cardíaca. E aqui está a revelação que muda tudo. Estar em coerência cardíaca não só faz sentir bem, muda a informação que o campo eletromagnético está irradiando para o universo, literalmente. Se Deus é a frequência e o coração é o transmissor mais potente, então o caminho para a conexão não é a súplica. Não é a reza desesperada de quem se sente pequeno e indigno. É a sintonia coerente de quem se reconhece como parte da própria fonte. Para-se de pedir e começa-se a emitir a frequência do divino. Pensa assim: o coração é uma antena de alta potência. Se estás vibrando no medo, só recebes o sinal lento e cheio de interferências da escassez. Se sintonizas no amor, conectas-te à fibra óptica ilimitada da fonte criadora. E como se torna isso concreto? Como se passa de saber isso a vivê-lo? Os mestres zen e os místicos de todas as épocas sempre guiavam os estudantes em direção a uma tríade de perguntas que funcionam como um filtro vibracional. Primeira pergunta: isso é real ou é um fantasma? Cada vez que um pensamento de preocupação, medo ou julgamento cruzar a mente, pergunta a si mesmo: isso está acontecendo agora mesmo? Ou é uma projeção do passado ou do futuro? Ao fazer isso, interrompe-se o pensamento antes que gere emoção, cortando o ciclo de baixa frequência na origem. Segunda pergunta: isso me conecta com a coerência?
A informação que estás consumindo te sintoniza com a gratidão ou com o medo. O coração é o transmissor. Para de alimentá-lo com veneno vibracional. Terceira pergunta: quem sou eu sem essa história? Cada rótulo que se coloca sobre si mesmo, fracassado, indigno, pecador, vítima, é uma história que limita a identidade infinita. Ao soltar a história, o eu pequeno se dissolve e emerge a consciência ilimitada que realmente se é. Entendemos a verdade. Deus é uma frequência e fomos programados para vibrar abaixo do limiar que nos conecta com ela. Entendemos a armadilha. A sociedade nos mantém em frequências baixas para nos controlar. E encontramos a chave: o desaprendizado e a coerência cardíaca através do silêncio. Agora, a pergunta mais prática de todas: como se usa essa compreensão para transformar a realidade? Como se passa de saber que se é consciência divina a viver como um co-criador consciente? A resposta está no estado de ser. Lembra o que a física quântica ensinou: a observação molda a realidade. Se a consciência é o observador e a frequência é a sintonia, então a chave da manifestação não é o esforço desesperado, é o alinhamento vibracional. Não se trata de pedir ao universo que conceda algo quanto secretamente se acredita não merecê-lo. Trata-se de habitar a frequência do que se deseja com tal convicção que a realidade não tem outra opção senão se reorganizar ao redor. Aqui estão 4 chaves do despertar. A revelação. Deus é frequência e consciência. Não um ser externo que julga. A ferramenta, a coerência cardíaca, o amor e a gratidão como prática cotidiana, não como sentimento ocasional. O portal, o silêncio e o vazio absoluto. O espaço entre os pensamentos onde o divino finalmente pode ser percebido. A ação, a manifestação sentida, operar a partir da frequência desejada antes de ver os resultados externos. O verdadeiro caminho espiritual nunca foi escalar uma montanha. Foi descer até a verdade de quem realmente se é, já se é aquilo que se busca. A única tarefa é parar de resistir a essa verdade, parar de alimentar a ideia de que é preciso buscar algo lá fora. Quando essa compreensão se integra, a vida se transforma. Começa-se a perceber a ordem oculta do universo. As coincidências se tornam mensagens diretas da frequência. A ansiedade e o medo se tornam frequências passageiras, que podem ser observadas sem que definam a pessoa, e deixa-se de se sentir uma vítima impotente para se reconhecer como um ponto de sintonia da criação. Há um último aviso: uma vez que se desperta, não há volta. Prefere-se o conforto da ilusão e o controle da jaula, ou a liberdade desafiadora de ser um criador consciente? Sentes aquela vibração no peito? Não é um pensamento. É a verdade se revelando dentro de ti. Nunca estiveste separado. O universo não está te punindo. Sintoniza a frequência que já és. O jogo da vida nunca foi encontrar Deus. Foi lembrar que você é Ele. Nos vemos no próximo despertar.